Hoje a gente vai ler Mateus 7, que é a continuação e a última parte do Sermão da Montanha. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Aqui está falando exatamente isso, né? Você não pode julgar ninguém para que Deus não julgue você também da mesma maneira, na mesma medida em que você julgou a outra pessoa. Aqui fala, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Aqui está falando que quando a gente fala do outro, é como se a gente tivesse com uma viga no nosso olho e não está enxergando. A gente tem, às vezes, um erro muito pior do que o do outro e fica falando dele. Então aqui fala que primeiro você tem que pensar no erro que você está cometendo para depois você poder falar do seu irmão. Na verdade a gente nunca vai conseguir, né? Porque sempre a gente está cometendo algum erro. E daí fala assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes a pisarão e aqueles voltarão-se contra vocês e os despedaçarão. Aqui fala da gente não falar com as pessoas que não estão assim preparadas para ouvir a parte espiritual. Às vezes a gente está colocando alguma coisa, falando do sagrado de Deus, alguma coisa assim, e a pessoa ela não está preparada, ela vai zombar, ela vai às vezes até brigar. Então é desnecessário você dar pérolas aos porcos ou sagrado aos cães. Aqui nessa parte, cães e porcos eram considerados animais assim violentos na época, não era um pet que a gente tem agora. Então fala que essas pessoas voltam-se contra você e o despedaçará. É como se você estivesse fazendo assim uma coisa imprudente. Você falar do sagrado, às vezes você vai arrumar uma briga desnecessária. Então ele estava falando para não fazer isso. Só falar com quem está preparado para ouvir. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta, pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Aqui também fala que quando a gente pede para Deus, aqui fala que quando você pede, você recebe. Quando você busca Ele, você encontra Ele. Quando você bate a porta está aberta. É como se falasse que você tem acesso a pedir as coisas para Ele. E Ele vai te dar o melhor. Que fala isso, se você vai pedir um pão, no caso o filho pede um pão, você vai dar uma pedra. Então ele está querendo dizer que Deus sempre vai dar o melhor para você. Às vezes pode ser que não é o melhor que a gente quer, mas é o melhor que ele acha que tem que te dar. Porque a gente não tem como saber o que vai acontecer lá na frente. Então às vezes uma coisa que a gente está vendo agora e acha que é boa, não é tão boa assim lá na frente, né? E ele já tem essa visão do futuro, diferente da gente. Continua assim: assim em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois essa é a lei e os profetas. Aqui está falando da gente também, fazer para os outros aquilo que a gente quer que façam para a gente, não o contrário. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Aqui está falando que às vezes o caminho que a gente escolhe, a gente tem que ver. Porque um caminho muito fácil, a gente tem que ver se ele não é um caminho errado. Agora, o caminho certo, mesmo às vezes a gente vai se sentir como passando pela porta estreita. É mais difícil da gente seguir sempre o que está certo. Porém, é por ele que a gente tem que ir. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons.
toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Aqui tá falando também que às vezes a pessoa fala, mas não faz nada daquilo que ela fala. Então, você vai saber se a pessoa é um falso profeta por aquilo que ela tá fazendo. Se você vê uma coisa na boca dela e outra coisa na atitude, provavelmente ela é um lobo em pele de ovelha, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Aqui também deixa claro que às vezes tem gente que faz milagres, profetiza em nome de Deus, expulsa demônios e mesmo assim não conhece a Deus de verdade. Então Deus não reconhece ele, apesar de ter esses frutos ali na vida dele. Tem que ver que às vezes essa pessoa não tem um relacionamento com Deus. Ela pode até fazer tudo isso, seguir uma regra, uma lei, mas relacionamento mesmo ele não tem. Ele às vezes não tem uma conversão assim profunda, tipo, o coração dele não se converteu de verdade para Deus. Ele fica com a parte desses milagres, essas coisas que as pessoas podem ver, mas dentro dela ela não reconhece a Deus e a Jesus como Salvador. Então é isso que ele quer dizer, que é para se afastar dele, pois essas pessoas praticam o mal. Às vezes ela só mostra um lado dela. É isso que a gente também tem que prestar atenção. O que a gente está vendo? Será que atrás daquilo que a gente está vendo, essa pessoa, ela conhece a Deus mesmo? Ela tem um relacionamento com Deus? Ou só está mostrando o que ela quer? Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aqui ele está falando que se a gente vê todos esses ensinamentos, no caso foram 3 capítulos do Sermão do Monte, e a gente viu tudo, entendeu as palavras dele, não praticar, é como se a gente estivesse construindo a nossa casa na areia. A nossa casa não vai aguentar. A primeira chuva que vier, a primeira dificuldade, a gente não tem alicerce ali nas palavras dele para cumprir as coisas e continuar firme. A gente vai cair, né, nas primeiras dificuldades que a gente tiver. Então é isso que ele está falando, de você construir sua casa na rocha. É você ouvir o que ele diz e praticar o que ele diz, para você ir fazendo um alicerce na sua vida. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Os mestres da lei na época, eles mais usavam a lei ali para oprimir o povo e para ter algum poder sobre eles do que realmente acreditavam, porque eles mesmos, Jesus fala que eles mesmos não seguiam aquelas leis à risca, conforme eles queriam que o povo seguisse. Eles queriam o poder de saber aquelas informações, mas eles não praticavam. Então, ali eles viam Jesus como uma pessoa com autoridade, porque ele ensinava com a autoridade de quem pratica mesmo esses ensinamentos. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Leia também esses 3 capítulos, às vezes você vai entender de uma maneira diferente da minha. E até o próximo.